Olá, meninas! Mais uma vez aqui com vocês no meu canal. A gente está dando continuidade nos vídeos sobre alimentação e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como reverter um processo de pré-diabetes ou resistência insulínica ou como evitar que esse processo comece em você. Meu nome é Priscila, sou médica ginecologista, mais uma vez com vocês aqui no meu canal. No vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre os carboidratos refinados, o açúcar e a farinha, e como esse processo ocorre dentro do nosso sistema digestivo, causando a pré-diabetes ou a resistência insulínica. E hoje a gente vai falar justamente de como evitar que isso aconteça. Então, como vocês viram no último vídeo, o consumo do alimento refinado faz com que a gente tenha picos de glicemia, né? A glicemia aumenta muito rapidamente e a insulina vai atrás desse processo, né? Tentando salvar, digamos assim, o nosso sistema vascular, protegendo a gente. E eu preciso fazer agora com que a sua célula, que ficou resistente à ação dessa insulina, volte a funcionar com uma insulina normal. Bom, existem dois caminhos. Na verdade, eu falo que na verdade é uma mescla desses dois caminhos. O que a gente precisa fazer é evitar o pico de glicemia, para que a sua célula acostume de novo a funcionar com uma insulina mais baixa. E o que eu chamo de academia de célula, que é fazer um exercício para estimular essa célula a consumir energia, mesmo quando você está com um nível de insulina mais baixo. Então, esse exercício, o principal exercício de todos é caminhar. Aliás, caminhar, ele é um exercício que ele não é só importante nesse sistema, né, de reverter essa pré-diabetes, mas o caminhar é o melhor exercício que o ser humano pode fazer. Eu brinco com as minhas pacientes e falo sempre assim, nós temos pés e esses pés foram feitos para andar. Então a gente precisa fazer esses pés caminharem para algum lugar, para ter metas, né? Chegar em algum lugar, quer dizer, isso é importante para a gente fortalecer, para a gente se fortalecer como ser humano que está aqui na Terra. Então caminhar é muito importante para todos os órgãos funcionarem, para o nosso sistema de humor estar bem. Então, caminhar é o melhor exercício. E aí, o que acontece? Quando você caminha, você está impondo, né, um gasto de energia e a sua célula vai ter que usar esse açúcar que tá guardado de alguma maneira. Então, você vai exercitar e a sua célula vai acostumar a usar a energia que está lá acumulada em você, mesmo você não tendo comido um carboidrato refinado, mesmo você não fazendo aquele pico de insulina. Então, você vai comer pouco, comer a comida normal, vai fazer o exercício e automaticamente você vai desanestesiando a sua célula, quer dizer, você vai acostumando de novo a sua célula a obter energia com um nível de insulina mais baixo. E aí eu falo para as pacientes, o que você não pode fazer é o pico de insulina e o pico de glicemia. Então não pode comer o alimento que tem muita glicose. O alimento doce, principalmente. A gente fala para as farinhas, né, a parte da farinha, você vai ter que evitar a farinha branca e substituir os alimentos que são feitos com a farinha branca por alimentos feitos com farinha integral. Então, o pão branco passar para o pão integral, o macarrão feito com a farinha normal para o macarrão que é integral e evitar os outros alimentos que não tem como substituir. Por exemplo, vai comer uma coxinha, não vai poder comer num primeiro momento porque não tem coxinha integral, tá certo? Agora, o grande vilão aí, no caso, é o açúcar, porque são muitos alimentos que contêm açúcar. Se eu falar para você, por exemplo, que ketchup tem muito açúcar, as pessoas ficam até impressionadas, né? As pacientes falam, nossa, ketchup. Realmente, o ketchup é um alimento que tem muito açúcar. Então, não é só o doce, mas outros alimentos que contêm açúcar.
E aí eu vou enumerando a quantidade enorme de alimentos e às vezes as pacientes ficam assustadas e me perguntam, então eu vou comer o quê? Então você vai comer comida, vai comer o alimento que é comida, o alimento in natura, como ele vem da natureza e que você vai preparar na sua casa. Às vezes eu falo assim, olha, é simples, vai lá na feira, olha tudo que está lá, é aquilo que você pode comer, tirando a barraca do pastel, o resto pode comer tudo. E o que não pode comer, então? Então, eu começo sempre falando para as pacientes sobre os líquidos, né? Então, refrigerantes, sucos industrializados, os achocolatados e os iogurtes prontos. Então, dentro dos líquidos, esse grupo, né, dos alimentos industrializados, né, o suco, o refrigerante, o achocolatado e o iogurte pronto, você vai ter que realmente eliminar. E aí vai tomar o quê, né? Vai tomar água de coco, vai tomar chá, vai tomar leite e eventualmente um suco. A gente até fala que determinados sucos eles são quase como um refrigerante, tem muita caloria. Por exemplo, num suco de laranja, num copo de suco de laranja, você tem 4, 5 laranjas. É quase um refinamento, tá certo? É quase pegar muito e transformar num pouco e você toma ali rapidinho. É a mesma coisa que tomar uma garapa, né? Você tem muita cana e está concentrado ali o açúcar naquele copinho. Então você vai evitar esse tipo de alimento. Isso eu estou falando para mulher que está já com resistência insulínica, mulher e homem, que já está nesse processo de resistência insulínica ou de pré-diabetes. As pessoas normais, elas vão consumir esses alimentos que eu vou falar agora de uma maneira equilibrada. E aí a gente vai falar o que é comer equilibradamente esses alimentos. Então, isso eu falei agora dos líquidos e agora vamos passar para os outros alimentos. Então, é claro que eu falar doce, todo mundo entende. Mas o que é doce realmente, né? Então, doce é tudo que é feito com açúcar. Então, é um pudim, um flan, um mousse, uma torta, um manjar, uma gelatina, um doce de leite, um leite condensado, um brigadeiro, uma geleia, um docinho de festa, um bolo, um pão doce, um churros, um sonho, um açaí, um pirulito, bala, chiclete, chocolate, suspiro, mousse, acho que eu já até falei, e uma infinidade de alimentos que são feitos como sobremesas, enfim, chocolate. Então, dentro da categoria de alimentos, o que seria, digamos, mais sábio seria você olhar os ingredientes e dentro desses ingredientes, o que tiver açúcar, você eliminar, tá? É difícil, no começo para a mulher que está pré-diabética, realmente ela vem acostumada a fazer o consumo desses alimentos e fica um pouco difícil. Mas depois, com o tempo, você fazendo a caminhada 4 vezes por semana, 40 a 50 minutos, e evitando esses alimentos, rapidamente esse processo se reverte. E eu falo muito categoricamente, dificilmente você consegue reverter o diabetes, é muito difícil você reverter um diabético, quer dizer, ele deixar de ser diabético. Mas quando você está nesse estado, né, de pré-diabetes, de resistência insulínica, você consegue facilmente reverter isso. Tomar cuidado com molhos prontos também, temperos prontos, que muitas vezes contêm açúcar. E os alimentos com a farinha branca, né? O pastel, a pizza, o lanche, a coxinha, risoles, empadinha, que você não consegue substituir esses alimentos por um alimento feito com farinha integral. E eu tenho paciente que às vezes em 2, 3 meses já reverte completamente e passa a poder consumir esses alimentos de uma maneira saudável. Sorvete, esqueci de falar, que é muito consumido. E o que é comer de uma maneira saudável? É você escolher dentro dessa lista de alimentos 2, 3, comer uma pequena fatia, um pudim. Vai comer uma pequena fatia de pudim 2 vezes por semana.
Então, e aí não é, hoje eu como um pudim, amanhã eu como chocolate, depois de amanhã eu como sorvete, depois no dia de amanhã eu tomo um refrigerante, no outro dia eu como torta. Não. Na semana você vai comer a comida mesmo e você vai escolher dois ou três momentos para comer um desses doces. Então, se você vai comer bolo, você já comeu uma fatia de bolo, 2 fatias de bolo na semana, num outro dia você vai tomar um iogurte pronto, você já fez o consumo equilibrado naquela semana. E nos outros dias você vai comer comida mesmo. É o arroz, o feijão, e aí eu pego o prato e divido. Metade do prato, os vegetais. Lembra no meu primeiro vídeo? A gente tem que comer aquilo que a gente vê. Então, se na natureza eu vejo muitos vegetais, metade do meu prato são vegetais. 1/4 do prato é a carne. E no outro quarto do prato a gente vai ter os grãos, que é o arroz, o feijão branco, lentilha, grão de bico, enfim, né? E sempre ter na cabeça que não se deve misturar o arroz com feijão, por exemplo, com macarrão, ou arroz, feijão e batata, ou arroz, feijão e pão. Então, você vai escolher um desses carboidratos, ou arroz, feijão, ou a batata, ou o macarrão, ou o pão, para compor o seu prato com proteína e a metade de vegetais. As saladas, legumes, verduras, pode ser refogado ou não. E o prato de comida é isso, né? Nos intervalos comer uma fruta, tomar um iogurte branco. Basicamente com isso você está fazendo uma alimentação saudável e é a alimentação que todo mundo deve fazer. Agora, aqueles pacientes, né, aquelas pessoas que estão realmente já com uma resistência insulínica, esses alimentos eles estão, não vou dizer proibidos, mas eles devem ser evitados ao máximo até você conseguir reverter esse processo. E no próximo vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre como preparar os alimentos saudáveis, como fazer substituições, para que você consiga levar uma vida com qualidade, com sabor, comendo a comida de uma maneira gostosa. A gente tem que ter prazer em comer, né? E o último recadinho é: fazer a digestão dos alimentos, consumir o alimento que precisa ser digerido, faz com que você tenha uma fortaleza maior de si para tudo na vida, para tomar decisões, você vai estar mais firme para o seu trabalho. Então, comer bem não é só uma questão de absorver os nutrientes, mas comer bem te dá uma fortaleza, um equilíbrio para diversos âmbitos da sua vida. Então, a alimentação realmente ela tem um papel fundamental na nossa vida e não é só em relação aos nutrientes, mas em relação a como você lida com o mundo. É isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Meninas, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se gostaram do meu vídeo, se inscrevam no meu canal. Também me dê um like, um joinha, que isso vai me ajudar bastante. E ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, certo?